proibido. Isso é coisa do diabo, para pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Então, membro da igreja cristã tem que dar dízimo. Eu sempre dei dízimo. E nunca deixei, nunca fui pobre por causa disso. Muito pelo contrário, Deus me abençoou. Então seja dizimista. Se você não quer que o gafanhoto comece a roubar você, e você começa a dar o teu dízimo lá no médico, e dar o teu dízimo lá no mecânico, e dar o teu dízimo lá no encanador, e dar o teu dinheiro vai começar a sair pelo ladrão, você toma cuidado. Vê como está a tua vida. Até mesmo questões emocionais e espirituais, quando nós somos desobedientes, Deus não nos abençoa, porque Deus não nos prospera na desobediência. Existem problemas que às vezes nós não conseguimos resolver, relacionais também. Por quê? Porque nós somos desobedientes. E o texto de Malaquias, ele fala muito bem sobre isso. Tem que ser dizimista. Tem que ser ofertante. Nós temos a oferta missionária da igreja. Quem que oferta para a oferta missionária? Esse ano, acho que, diaconisa, quantas pessoas estão ofertando? 15. Nós temos quantos membros na igreja? 60? Um quarto da igreja está ofertando para a oferta missionária. E vem cá, irmã, todos ofertam quanto, mais ou menos, em média? Média de 5.000 a 2.000. 5 a 2.000, né? Se você vai numa lanchonete, quanto você gasta? Se você vai no McDonald's, quanto você gasta? Se você tem 3, 4 filhos, você vai gastar quase 6, 7 mil. Mas você não pisca muitas vezes para ir tomar um lanche fora. Mas, para dar uma oferta na igreja, você pensa, hein? Para dar o dízimo, não é bíblico, não. Aí você procura todos os tipos de ensinamento bíblico na internet para justificar que você não necessita ofertar e dizimar. Aí você fala, encontrei alguém lá na caixa prego, onde Judas escondeu as botas, que diz que não precisa dar o dízimo. É esse o ensino certo. Porque não abraça a causa do Evangelho. Como que você acha que a gente paga o aluguel dessa igreja? Como que você acha que a gente bota essas cadeiras confortáveis e paga o ar-condicionado? Como nós pagamos as despesas da igreja? Porque eu, como pastor, eu ando para lá e para cá para poder resolver as questões da igreja. Como que pagam essas despesas? Como que a gente compra um som? Como compra esse microfone? Como que faz tudo isso? Como você tem cafezinho e água para beber? Tudo isso é com o recurso do compromisso que o povo tem com a causa do Evangelho. E o diabo quer minar isso para destruir a igreja. Então, irmãos, membro tem que ser dizimista. Tem que ser ofertante. Para ser membro, hein? Não estou falando para ser obreiro. Vamos ver. Respeitar os semelhantes e testemunhar na comunidade sua nova vida em Cristo. Todos os textos bíblicos. Nós precisamos ser pessoas respeitáveis, respeitosas, né? A gente não pode ficar se tratando, né, como quem trata um cachorro velho na rua com sarda. Nós precisamos nos tratar com muito respeito, com muita educação. Eu prezo pela educação. Quando eu vou conversar com os irmãos, eu procuro tratá-los da maneira mais polida possível. E quando vou brincar, eu procuro não brincar de uma maneira que ofenda ninguém. Então você preste atenção como você brinca, você presta atenção como você fala, como você se direciona, porque isso é dever de todo cristão, como membro de uma comunidade. E testemunha sobre Cristo Jesus. Próximo, por favor. Estar sujeito às autoridades e governo, pagando a todos o que é devido. Você tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto. Não adianta você querer fugir de uma cidade para outra e não está. Agora tem Israel Card, eles vão te rastrear. Na hora que você vai renovar o visto, não vai renovar o visto não. Então você paga imposto. Paga imposto no seu carro. Eu me lembro que quando nós fechamos a escola, nós tínhamos dado um carro. E aí o rapaz, ele não pagou o imposto do ano, não pagou o imposto do outro ano, depois veio para mim pagar quase 100 mil de imposto que ele estava usando o carro. E ele sumiu. Aí eu falei assim, eu não preciso pagar porque eu não estou usando. Não, está no meu nome e eu vou ter que pagar porque eu paguei. Por quê? Eu tenho que pagar. Nós temos que pagar a quem de direito. Então você paga o seu imposto, tá? Paga o seu imposto, é importante isso. E respeite as autoridades, respeite as leis de trânsito, respeite as leis locais, respeite. Aí você vai falar assim, nem todo mundo anda 40. Olha, irmãos, eu confesso que eu também não ando 40, não. Mas eu procuro andar com o tráfego, né? Está andando ali o ritmo, eu estou andando ali junto. Né?
Então você procura andar certinho, porque conforme diz o provérbio japonês, né? Prego que desponta é para ser martelado. Então dá para levar uma martelada na cabeça. Vamos lá. Apresentar na qualidade de pais ou responsáveis crianças para serem consagradas ao Senhor. Tem pessoas que minimizam isso também. Ah, nasceu filho, não importa se eu vou consagrar ou não. Importa sim. Se você é crente, você sabe como é importante um filho ser abençoado. Então é dever de todo membro, quando nasceu seu filho, oferecer ao Senhor: eis aqui, Senhor, o filho que tu me deste. Né? E consagrar esse filho. É muito importante. Você pode esperar um mês, até que cresça tudo, 2 meses, mas é importante que você tenha essa consciência de que os seus filhos devem ser do Senhor. É obrigação do membro, dever do membro da igreja. Só contrair núpcias com pessoas que sejam membro da igreja evangélica e que estejam em plena comunhão com a mesma. É óbvio, está claro. Não pode casar com quem não é crente. Vamos passar aqui. Agora nós vamos ver, de acordo com o texto de 1 Timóteo que nós estávamos lendo, né, voltando lá no texto, né, isso daí, irmãos, é a questão da membresia. Para ser membro da igreja cristã, para ser membro dessa igreja, vai concordar com tudo isso. Aí gera um abismo. Aquele que nasceu de novo não vai ter problema nenhum. Aquele que está andando com Deus em sinceridade de coração não vai ter problema nenhum com nada disso. Nada. Nada vai pegar. Agora, se está querendo andar um pouquinho torto, vai começar a pegar. Né? Então vai ser difícil ser membro da igreja. Vai ser difícil ser membro da igreja. É a realidade. Né? Agora nós vamos ver quais são então os parâmetros para a liderança. Porque, de acordo com o que fala-se em inglês também, é um step up, né? Que é um degrau acima. Então, a pessoa que é chamada para o exercício, para o serviço ministerial, ele vai ter um step up aí, vai estar um pouquinho acima disso que é requerido para a membresia da igreja. Né? Quais são os padrões bíblicos para os líderes da igreja? O parâmetro está justamente no texto de 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Com um adendo aqui em Mateus 22, 37 a 40. Primeiro, precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Acima do dinheiro, acima dos seus prazeres, acima das satisfações. Tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Precisam amar a Deus e a igreja acima de si mesmos. Por quê? Porque às vezes nós vamos precisar fazer sacrifícios pela igreja. Sacrifícios pela obra de Deus. E às vezes a gente vai ter que nos deixar para trás, nos subjugarmos para poder fazermos a vontade de Deus e abençoar a comunidade cristã. Precisam ter vida familiar exemplar, de acordo com o versículo 4 lá do texto de Timóteo, né? Governar bem a sua casa, não deixar os seus filhos à revelia, né? Não deixar as suas finanças descontroladas, desequilibradas. Tem que ser uma pessoa que tem um bom testemunho do marido, da esposa. É um marido que bate, é uma esposa que fica arrancando os cabelos do marido, né? Batendo. Tem mulher que bate o marido também, e o marido não quer bater na mulher porque ele não quer bater na mulher. Mas tem muito disso também, irmãos. E grita, e derruba as coisas. Nós temos que tomar bastante cuidado com essas coisas. É sério, né? Então precisa ter um bom testemunho familiar e governar bem a sua própria casa, para não deixar sair as coisas do controle, né? Versículo 2. Precisam ter vida irrepreensível. Ou seja, o conselho nunca vai precisar chamar a sua atenção, né? Ninguém vai precisar chegar e dizer: Senhor irmão, você está fazendo isso de errado comigo. É uma vida ilibada, sem mancha, irrepreensível. Versículo 2. Versículo 2 também fala que precisam ser apegados à palavra de Deus, né? E preparados para ensinar essa palavra. Não é simplesmente você abrir a Bíblia e tentar falar alguma coisa. Não, você está preparado para responder. Se te perguntarem aí sobre os filhos, sobre a educação de filhos, como que você vai responder? Você já sabe que na Escritura tem ali, né? Se estiverem perguntando para você sobre questões de finanças, você já sabe, na Bíblia está escrito, você tem condições de responder, né? Aí se você não souber, você fala assim: olha, eu vou pesquisar essa semana e na semana que vem eu te trago a resposta. Mas você vai pesquisar para estar apto a ensinar e não falar qualquer coisa.
o que está na sua experiência pessoal. Porque empirismo não funciona no reino de Deus, tá? Sabe o que é empirismo? É você fazer de acordo com a sua própria experiência, né? Não funciona no reino de Deus. Funciona você ensinar a Bíblia. Então você aprenda a Bíblia e ensine a Bíblia, porque é ela que é a fonte de todo ensinamento para os cristãos, né? Nós precisamos estar aptos a ensinar. Versículo 3, ele é inimigo de discórdias, né? Não fica arrumando confusão e foge de confusão e foge das confusões que aconteceram, porque às vezes a nossa cabeça está nas confusões que aconteceram e a gente fica com a mente poluída. Então foge de discórdia para viver uma vida em paz na presença de Deus e levar paz para as outras pessoas. Por quê? Porque de acordo com a semente que tiver em você, essa vai ser a semente que você vai gerar no coração das outras pessoas, né? Se você for uma pessoa que está sempre rancorosa, cheia de amargura, cheia de discórdia, você vai gerar outras pessoas dessa forma. Então nós temos que ser pessoas libertas disso. Então, principalmente para a liderança, porque o líder, isso eu estava falando no curso de teologia, na matéria de homilética, fala que quando nós estamos aproveitando o momento da exposição de uma mensagem, nós nos tornamos pessoas que são formadores de opiniões. Nós vamos formar a opinião da igreja. Vocês estão escutando e vocês estão tendo esse momento de receptividade. Vocês estão analisando. É isso mesmo? Não é? É isso mesmo? Não é? Está na Bíblia ou não está? Tem gente que recebe com mais abertura. Já recebe tudo já, né? Tem outros que analisam muito bem, né? E faz bem fazer isso, né? Verificar na palavra de Deus se realmente são assim essas coisas. Mas é importante que nós tenhamos essa visão de tudo aquilo que nós somos falarmos na Escritura, porque nós somos formadores de opinião. Então tem que aproveitar muito bem o momento em que nós estamos falando, expondo a palavra de Deus, né? Então no momento dessa questão aqui, vamos voltar aqui à questão da discórdia. É muito importante que nós sejamos afastados desse tipo de coisa, para que nós não venhamos transmitir e formar esse tipo de opinião também no coração daqueles que estão ao nosso redor. Amém? E por último, nós temos aqui outras qualidades, né? Eu alistei aqui dentro dos versículos 2 a 7 de 1 Timóteo. Primeira delas, não dada ao vinho. Aí fala assim, o diácono pode tomar um pouquinho de vinho, está escrito aqui na Bíblia, né? Agora, será que é mosto ou será que é vinho novo? Aí tem uma questão bem, digamos assim, disputada. Então muita gente acha que é o suco de uva, que nem aquele que você compra lá no Costco, que tem um sabor um pouco mais acentuado, né? Ou então, acha que é vinho mesmo, fermentado, né? E fica aquela disputa. Para acabar com a disputa, o que o conselho o que a diretoria da igreja no Brasil decidiu? Ninguém bebe álcool. Então, acabou. Aí vem gente perguntando, e posso tomar cerveja sem álcool, pastor? Eu falo assim, mata a vontade da carne, mano. Toma Guaraná. Mata a vontade da carne, mano. Toma Guaraná. Tá? Porque o conselho da igreja e o estatuto da igreja nacional reza para não beber álcool. Por quê? Porque o álcool, irmão, ele é, muitas vezes, para quem é alcoólatra, né? Você sabe aquela história do alcoólatra, né? O alcoólatra, se ele tomar um golinho, ele pode reincidir no seu vício. Então ele não pode nem sentir o cheiro, ele tem que fugir daquilo, para que aquilo não faça mal. Aí de repente aparece alguém na igreja que fala, não pode, só um pouquinho. Aí o irmão já colocou tropeço para alguém que era alcoólatra. E o álcool também é responsável por divórcios, é responsável por violência doméstica, é responsável por violência urbana, né? O álcool é responsável por vícios, por doenças. E você ainda quer álcool? Não, vamos tirar o álcool então. Então a igreja decidiu, vamos tirar o álcool da igreja. Tá? É bíblico também, né? Outra característica, equilibrado, né? Então o membro ele tem que ser equilibrado de acordo com o texto bíblico. O que significa ser equilibrado? Né? Equilibrado no relacionamento. Tem pessoas que são desequilibradas. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Ou está ansioso demais, ou está depressivo, ou está estúpido, ou está totalmente retraído.